Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos diante da Tua palavra, fala conosco esta manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Nos instrui, Senhor, para que nós possamos caminhar. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos dá força, sabedoria por Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Até aí, irmãos, para se sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós que somos chamados por Cristo, o Senhor nos chama a nos examinar. A nossa chamada, irmãos, não foi uma chamada para a gente ser rico, não foi uma chamada para a gente olhar para o mundo, parecer com o mundo. Não, irmãos, o Senhor nos chamou para estar sempre com análise, olhando para dentro de nós, analisando se verdadeiramente estamos servindo o Senhor, porque nós somos seguidores de Cristo. Não podemos mais seguir a nós mesmos, a minha vontade, o meu desejo, a minha paixão. Está tudo crucificado na cruz. Não pode mais se manifestar, porque está morto. Se você verdadeiramente encontrou Jesus Cristo, Ele veio sobre a sua vida, você tem uma transformação dada pelo Espírito Santo, você está morto. Você está na cruz, crucificado, ó, os cravos estão na sua mão, nos seus pés. Não pode mais sair de lá. Está morto. O morto não tem desejo. O morto não tem paixão, ó, não tem anseios no coração, porque já está tudo morto. Então Cristo nos chamou, irmãos, para sermos seguidores dele. Aqui nesta terra, devemos fazer o que Jesus fez. O Senhor veio aqui, Ele esbanjou sua vontade? Ele soltou os desejos do seu coração? Não, Ele se fez homem, se humilhou. Humilhou, Ele foi igual a nós, sentiu as mesmas coisas, as mesmas dores, as mesmas dúvidas. Ele desceu do seu trono e se humilhou como homem comum. Passou por um sofrimento de cruz. Era o maior sofrimento que tinha, irmãos. Era a morte mais cruel que tinha no Império Romano. As pessoas tinham medo. Não se falava de crucificação dentro de casa, porque era tipo um palavrão a esse nome. As pessoas ficavam com medo só em falar da crucificação. Fulano foi crucificado, as pessoas temiam. Era uma morte pior que tinha no Império Romano. O nosso Senhor passou por isso. Ele poderia dizer: eu não quero, não, eu não vou morrer. Não, Ele temeu como qualquer um de nós. Suor, sangue, saiu sangue em vez de suor. Ali é um estado que você está tão com medo, tão aterrorizado, que aí, ao invés de sair suor, sai sangue. Os médicos relatam, e fato é esse. Ele suou sangue. Mas o que vai ele disse? O Senhor: não seja feita a minha vontade, mas a tua seja feita. Então nós, como seguidores dele, devemos fazer a vontade dele. Se você se diz ser cristão, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor, eu tenho que parecer com Ele. E para que eu possa cada dia brilhar Cristo, eu tenho que estar me examinando, irmão, constante. Isso não pode parar, não. Por que não pode parar? Porque nós somos inclinados ao pecado. O nosso corpo, você acha bonito, você muitas vezes faz coisa para ficar forte, ficar esbelto. É pecado. É pecaminoso, é direcionado ao pecado. A qualquer momento ele pode se manifestar. E nós estamos presos nesse tabernáculo, irmãos. Não fomos glorificados ainda não. Há um processo, nós não sabemos que dia o Senhor vai voltar, ou o dia da nossa morte, não sabemos. Então este processo até o dia da nossa morte, ou a volta de Cristo, se alcançarmos, nós estamos presos aqui, nesse corpo pecaminoso. E ele inclina todos os dias para o pecado. Todos os dias. Então, se não achar, não andarmos, nos analisarmos
analisando, o que é que eu fiz, esse pensamento que eu estou aqui, eu não posso mais ter esse pensamento. Isso não vai passar mais na minha vida. O irmão virou a cara para você, você não pode virar a cara para o irmão. Eu não posso manifestar, porque esse ato de virar a cara ou desprezar o irmão é algo da carne. Sai daqui, da carne. Então eu, como um cristão, um servo do Senhor, eu não posso mais manifestar isso. Não. Porque se isso é da carne, minha carne está morta, como é que eu vou deixar isso acontecer? Então, se eu não andar analisando, minhas atitudes, fulano se levantou, o que é que eu vou fazer, Senhor? Qual é a atitude eu tenho que tomar? Eu não posso tomar atitude, se for por mim, eu bato logo nele, mas eu não posso mais fazer isso. O que é que eu vou fazer? Então, esse questionamento que você se questiona diante de problemas que se levantam, isso é uma análise, irmãos. Isso é um exame. Senhor, se deixar eu vou botar para fora, eu vou expulsar. Mas, Senhor, eu não posso mais fazer isso. Glória a Deus. Eu não posso. Eu sou cristão, Senhor. Eu preciso do seu direcionamento. Eu preciso do Senhor me dizer o que eu tenho que fazer. Eu analisei a minha decisão. Eu não posso mais. Se depender de mim, boto de porrada para fora. Mas eu não posso mais. Então eu parei para analisar a minha decisão. Quando eu digo, eu não posso mais, eu estou, Senhor, eu não posso mais fazer isso. Porque isso era eu antigamente. E o meu eu não pode se manifestar. Então requer um exame. E o que é um exame? Significa investigar a si mesmo de maneira minuciosa, analisar a própria consciência, conduta, motivações e atitudes. Eu tenho, irmãos, que analisar a minha consciência, a minha conduta aqui nesta terra, as minhas motivações e as minhas atitudes. Eu tenho que analisar isso minuciosamente, com cuidado, com zelo, com rigor. Eu não posso deixa isso passar. Não posso não. Eu sou cristão, então eu tenho que analisar, tu bota tudo na mesa, isso aqui vai, isso aqui não pode, isso aqui nunca mais. Tem que haver isso na minha vida. Por que tem que haver isso na minha vida? Uma análise minuciosa da minha consciência, do que eu penso, da minha conduta, das minhas motivações, da minha atitude. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que comparar seus comportamentos ao de Cristo e refinar-se de acordo. Eu tenho um exemplo a seguir. Eu não sigo fulano e tal, eu não sigo ciclano, eu não sigo Bertano, eu sigo a Cristo. O que está sobre nós, seguidores de Cristo. Antigamente eles se chamavam aqueles do caminho, porque eles andavam com Cristo. Até chegou ele dizer, cristãos, lá em Antioquia. Então, temos um nome a zelar, Cristo. Então, para que eu possa ser refinado para chegar a apresentar Cristo, eu tenho que ter uma análise, um exame completo de minha vida. Se eu não me examinar, irmãos, eu vou andar de acordo com a minha carne e achando que estou certo. Estou certo? Não, eu tenho que ser feliz. Aqui houve uma atitude de uma irmã e chegou para mim e disse: eu tenho que ser feliz. Em nenhum momento a pessoa pensou na igreja, em nenhum momento a pessoa pensou na sua vida com Cristo. Eu tenho que ser feliz. Foi o que a pessoa me falou. Então, eu ia brigar, eu ia discutir. Eu sei que eu fui muito mal falado ali para as pessoas, eu sei disso. Mas eu, como cristão, ia brigar. Vou amarrar você ficar amarrado aqui, não sai daqui. Vou botar coleira. Eu mostrei o que é certo. É
aqui, ó, irmã, aqui está certo, ó, aqui está errado. A decisão é sua. A irmã decidiu ir para o errado, irmão. O que eu tenho a ver com isso? Esse sangue não está em minha mão, não, porque, irmã, isso está errado. Eu tenho algo gravado aí, eu falando com a irmã, isso está errado. Mas a pessoa quis ir porque quer ser feliz. Essa pessoa faz uma autoanálise dela. Em algum momento a pessoa falou: deixa eu ver o que o irmão me falou, deixa eu ver aqui na Bíblia. Ih, eu estou errada, meu Deus, eu não posso fazer isso não. Algum momento aconteceu isso? Então, quando eu não me examino, irmãos, eu deixo a carne falar. Eu sou inclinado à ação da carne, porque eu não estou me examinando. E o apóstolo Paulo é claro: examine-se. Ele fala, ó, mas, vai chamar sua atenção, mas examine-se. Paulo aqui não fala, ó, eu vou lhe examinar, eu não vou lhe pegar. Examine-se o homem a si mesmo. Como fala que o homem é homem e mulher, irmãos? Examine-se o homem a si mesmo. Então, nos coloca na parede para que a gente olhe para dentro de nós. A gente está no beco sem saída, irmãos. Você entrou no beco, ó, não tem saída. E agora? Eu tenho que me examinar. Eu tenho que me analisar, eu tenho que ver a minha vida em Cristo, como é que está, o que é que as pessoas estão falando de mim, como eu me manifesto diante das adversidades. Ontem a gente estudou aqui, ó, no momento da tribulação, da dificuldade, da provação, devemos fazer o bem e confiar em Deus. É isso que eu tenho que fazer. Se minha carne anseia por pecado, eu tenho que, ó, colocar minha vida em Deus e fazer o bem. O bem inclui obedecer a palavra de Deus. O bem inclui ser um cristão verdadeiro. O bem inclui eu mostrar quem eu sou agora. Antes eu era um cachaceiro, mas agora eu sou um cristão. E as pessoas me respeitam como um cristão, porque a minha posição está de crente. Até o momento que eu estiver de pé, ó, as pessoas vão respeitar. Mas no dia que eu tomar uma topada, irmãos, é pedrada de tudo que é lado. É pedrada de tudo que é lado. Não fique pensando que ninguém vai, fulano, coitadinho. É pedrada de tudo que é lado. E já fica esperando você cair. Aquele que tem o espírito do diabo, já fica ali, ó, vai cair, só esperando. Então, para que a gente possa, ó, estar andando digno diante do Senhor, diante das pessoas, eu tenho que ter uma análise da minha vida. E outra coisa, irmãos, devemos entender que quando Cristo nos chamou, foi para fazer parte de um corpo. Você não é crente sozinho. A pior intenção do diabo é dizer que você é igreja. Eu sou igreja. Você é templo. Vai ver na palavra, você é templo de Deus. A igreja é quando os templos estão juntos. Aí a igreja é que igreja. Olha quantos templos tem aqui. Quantas habitações do Espírito Santo? Aqui formou a igreja. Nós somos templo. Então não tem como o templo ficar sozinho. Como o templo vai ser igreja sozinho? Não tem como. Quando Deus nos chamou, foi para fazer parte de um corpo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos um membro. Irmãos, eu tenho minha mão aqui, ó. Se eu tomar um corte de faca, o corpo todo não vai sentir essa dor? Todo o corpo vai sentir. Quando eu perder o dedo, todo o corpo vai sentir a falta daquele dedo, a dor intensa que está ali naquele momento, ó. O corpo todo vai sentir, vai ficar com febre, o corpo todo vai ficar com febre. Qualquer coisinha que acontecer, alguma parte do corpo todo sofre. Sabendo disso, entendendo que sou o corpo de Cristo, eu não posso andar errado, porque eu faço parte do corpo de Cristo, irmãos. A minha vida agora tem que ser digna. Erroneamente é o crente que faz parte do corpo e anda errado, porque ele não está entendendo que ele é um corpo. Ele não
que Ele não está sozinho. As minhas atitudes, irmãos, refletem em vocês. O que eu faço vai refletir em vocês, porque eu faço parte deste corpo. Eu sou a mão, você é o pé, o outro é a orelha, o outro é o olho, o outro o nariz, todos juntos fazendo parte do corpo. Então, se eu andar errado, eu estou trazendo algo de ruim para vocês. Lembra de Corá? A tribo, ou o povo de Deus, era composto de 12 tribos. Todo mundo ali é o povo de Deus. Deus deu uma ordem para invadir Jericó. Pessoal, não quero nada de lá. A prata e o ouro vai para minha casa, mas o restante, desfaz de tudo. Deus deu uma ordem, todo mundo sabia da ordem de Deus. Ninguém está inocente não, mas Corá foi lá, viu uma colher de ouro, uns ciclos de prata, uma capa babilônica, passou a mão. E ainda foi com o terror debaixo da tenda dele. Quieto, ninguém viu. Mas tem um que enxerga tudo, irmãos. Tem um que enxerga tudo, nada fica oculto dentro dos olhos de Deus. Quando Josué, inocente, sem saber de nada, foi de encontro a Ai, tomou uma porrada e saiu tudo corrido, ainda perdeu 36 homens. E Josué vem desesperado, cai de face à terra. Senhor, nós ganhamos Jericó e perdemos para Ai. Bem pequeno, muito mais pequeno que Jericó. Por que isso, Senhor? Olha, aqueles homens tinham ganhado uma guerra tão grande, irmãos. Os muros de Jericó, você pode estudar, eram imensos. E aquele povo invadiu, ganhou aquele lugar. E quando chega um reino pequeno, eles perdem homens e ainda saem correndo. Josué foi perguntar a Deus: o que está acontecendo, Senhor? O que foi que eu fiz? O que foi que o Senhor disse? Tem coisa amaldiçoada dentro do meu povo. Deus não falou, Corá. Dentro do meu povo tem coisa amaldiçoada. Eu não queria que trouxesse para aqui, trouxeram. Deus não apontou ninguém, não. Deus falou, o povo, porque ali era o corpo de Deus. Aquele povo compunha o corpo de Deus. Então, se um errar, todos caem em condenação. Irmão, imagine a igreja de Cristo, irmãos. Imagine a igreja. Deus não mudou, não, irmão. Deus é o mesmo. Deus não mudou, não. Imagine a igreja. Se um estiver em pecado, se um estiver em fornicação, se um estiver lá em lascívia, quietinho, será que Deus vai punir a igreja? Será que Deus vai trazer condenação ao corpo? Porque é um membro que está fora? Hein, irmãos? Será? Se Deus puniu o povo de Israel por causa de um homem, a igreja é diferente? Então Deus muda. A palavra é clara, diz que Ele é imutável, é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, Ele não muda. O que Ele falou lá, Ele fala hoje. Então, se tivermos não só andando errado, será que nós não vamos sobrar por causa desse mundo? Se nós fazemos parte do mesmo corpo, a mão foi cortada, o corpo não vai sentir falta da mão, o corpo vai ter prejuízo por causa do ferimento da mão, o corpo vai ficar inadequado em fazer os seus trabalhos porque aquela mão não está apta para trabalhar. Será? Você trabalha o seu trabalho com a mão, a irmã que vocês são ali é costureira. Deus me guarde, acontece uma coisa com a mão da irmã, a irmã costurar como? Com a mão só? Como é que ela costura com a mão só? Não tem como, irmãos. Ela precisa das duas, porque as duas fazem uma equipe, é uma união, uma segura da costura, e vai passando, precisa das duas. Então, se falhar uma, vai ter que ficar em casa um tempo, até recuperar a mão para voltar a trabalhar. Imagine a igreja, irmãos. Irmãos, nós devemos ter a consciência que nós fomos chamados para glorificar o Senhor. A nossa vida agora é glorificar a Deus. E sendo nós glorificando a Deus, não podemos mais andar nas obras
chama bem a atenção em Éfesos, as obras infrutíferas, ou infrutuosas ou infrutíferas das trevas. Nós não podemos mais manifestar isso, porque Deus nos chamou para brilhar, para ser luz. Então essas obras que não produzem coisa boa não podem mais estar em nossa vida. Olha que Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 7 diz, irmãos, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem em vós. Paulo está falando a crentes. A fornicação, a impureza, a avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Olha que Paulo diz que nós somos santos. Então essas coisas não podem nem se falar dentro da igreja, não pode nem se nomear dentro da igreja, porque aqui é uma comunidade de santos. Ao quarto, nem imundícias, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoas impuras, ou homens avarentos, o qual é idolatria, tem herança alguma no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por esta causa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com elas. Deus é bem claro através do apóstolo Paulo. Nós não podemos mais participar destas coisas. Refere-se à ação pecaminosa, imoral e oculta, que não produz frutos espirituais duradouros ou bons. O que é isso? Frutos infrutíferos das trevas. São pecados imorais, ocultos, que não produz fruto espiritual, nem coisa boa. Como eu faço parte do corpo de Cristo, eu posso andar mais nisso, irmãos? Como? Se eu fui resgatado por Cristo, como eu vou andar em fornicação sem o corpo de Cristo? O que é fornicação? A prática sexual antes ou fora do casamento. Eu, como crente, eu não posso. A carne pode pedir, sim, porque a carne anseia por isso, mas eu, como crente, crucificado na cruz com Cristo, eu não posso mais fornicar. Sexo fora do casamento, ou com sexo antes do casamento ou fora do casamento. Eu conheci uma pessoa, já me relacionei com aquela pessoa, eu sendo crente, como posso mais isso, irmãos? Impureza é tudo que contamina a pessoa: idolatria, avareza, amor ao dinheiro, luxúria, desejos descontrolados, a prazeres sexuais. Luxúria, eu não se aguento, eu tenho que praticar aquilo, eu não consigo me conter, não, eu estou ansiando por isso. Isso é luxúria, irmãos, é pecado. Idolatria, avareza, o amor, dinheiro. O crente não pode mais amar dinheiro, não, irmãos. Nós vamos ter a nossa economia, sim, porque não é pecado você trabalhar, ter seu recurso, não, é normal, mas eu não posso amar aquilo como se fosse a última coisa da vida da terra. Eu não posso mais trazer aquilo pro outro. Se eu tivesse aqui eu morro. Não posso, porque eu tenho um só para adorar, é Deus. É Ele que eu adoro, é dele que eu não posso ficar sem Ele. Glória a Deus. O dinheiro vai e volta. Nós servimos ao dono do ouro e da prata. É Ele que mantém tudo. Então por que eu tenho que estar com esse amor? Por que eu tenho que estar desejando para fazer certo? Por quê? Se eu não fizer isso, eu morro. Isso é luxúria, é pecado. Eu não posso
posso mais estar nisso, irmãos. A avareza, como já falei, o apego, o amor excessivo, a idolatria ao dinheiro e aos bens materiais. Não posso mais fazer isso, porque eu faço parte do corpo. Eu não estou sozinho. E se eu andar nisso, irmãos, eu posso estar prejudicando meus irmãos. Eu posso estar prejudicando meus irmãos, trazendo condenação para os meus irmãos. Imundícia refere-se à impureza espiritual, corrupção da alma ou do coração, pensamentos, sentimentos e ações que afastam da santidade. Nós somos chamados para ser santos, irmãos. Irmãos, se eu não quiser ser santo, é melhor sair. É melhor sair do que tu ficar fingindo uma coisa que tu não é, porque a condenação de tu vai ser pior, porque você conheceu a verdade e não quer estar na verdade, mas você sabe o que é verdade. É como a blasfêmia do Espírito Santo. Você sabe que aquela manifestação é do Espírito Santo, mas você diz é do diabo, como aqueles homens falaram, via Jesus curar, tirar, libertar de demônios. Você liberta por Beelzebubo. Mas a palavra estava falando de Jesus. E eles tinham conhecimento da palavra. Eles sabiam que aquele milagre ninguém poderia fazer se não viesse do céu. Mas eles diziam, é de Beelzebubo, blasfemando contra o Espírito. E a blasfêmia contra o Espírito não se tem perdão, porque não existe mais coisa verdadeira do que o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo na vida do pecador, ele convence a pessoa à verdade. Ele convence, é uma ação do Espírito Santo. Você está vendo hoje essas maluquices que está vendo aqui, isso não é Espírito Santo. Pular, rodar, gritar, isso não é Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito, porque o Espírito, quando vem a vida do pecador, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que abre tudo, irmãos, para que o homem se converta. Então não há nada mais verdadeiro do que o Espírito. Aí você vê essas manifestações do Espírito Santo, é uma blasfêmia contra o Espírito, irmãos, porque não há mais nada verdadeiro do que o Espírito. Conversas tolas. O que é conversas tolas? Às vezes nós praticamos isso, não sabemos, discursos irresponsáveis, superficiais, destituídos de sabedoria divina e que não edifica. Nós não podemos mais estar nessas coisas, conversas tolas, discursos irresponsáveis, superficiais, destituídos de sabedoria divina, que não edifica ninguém. Então, conversa que não edifica não é mais com a gente, irmãos. Não é mais para estar nisso, não. Não tem nada a ver com isso. O que tem que sair da minha boca é sabedoria de cima. O que é? A palavra de Deus que tem que sair da minha boca. Eu não tenho mais que estar conversando nada que não preste, que não vai edificar nada. Não, eu tenho que conversar agora, é coisa de cima. Outra coisa, chocarrice. O que é chocarrice? É tão uma palavra, a gente fica até assim, que é isso, um palavrão, né? Piadas indecentes. Piadas gracejosas, obscenas, piadas, conversas vulgares, imorais e de duplo sentido, zombaria, desrespeito. Isso é chocarrice. Aquelas brincadeirinhas de duplo sentido. O crente não é para estar nisso, não, irmãos. Paulo é bem claro, não. Aquelas piadinhas, aquelas conversinhas ousadas, aquelas piadinhas. O crente não é para estar emprestando sua boca para isso, não. Nós não podemos mais falar isso, não, irmãos. Piadas indevidas, graciosas, obscenas. É para estar aí nisso, irmãos? Eu sendo crente? Quem faz isso são os ímpios, que não conhece o Senhor. E agora, irmãos, por que eu não posso mais estar nessas coisas? Essas coisas que Paulo nomeia aqui. Por que eu não posso mais manifestar isso? Por que não podemos mais praticar as obras infrutíferas das trevas? Agora Paulo vai responder aqui, em Efésios capítulo 5, versículo 8, porque no outro tempo eram as trevas,
mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor, e não tenhas amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Olha como eu devo andar, irmãos. Eu tenho que reprovar todas essas coisas. Isso não é mais agrado do meu coração. Eu tenho que dizer, ó, é pecado. O que foi que João Batista fez quando encontrou Herodes e a mulher do seu irmão? Larga a mulher do teu irmão. Oh, João Batista, você está bem? Deus abençoe. Larga a mulher do teu irmão. Ele perdeu a cabeça porque ele falou a verdade. Aquela mulher se irou, mandou matar João Batista. Mas este homem falou a verdade. É melhor ele ser reprovado aqui na terra e ser aprovado no céu, irmão. Glória a Deus. Amém. Não quero aprovação aqui na terra, não, irmãos. É melhor a aprovação do céu. Larga a mulher do teu irmão. Ele falou a verdade, irmãos. Nós, como seguidores de Cristo, o que Paulo diz? Porque no outro tempo eras trevas. O que é trevas? É escuridão física, ausência de luz, pecado, ignorância espiritual, maldade, distanciamento de Deus. Éramos assim. Andávamos na escuridão física, ausência de luz, não sabíamos o que fazíamos, pecado, ignorância espiritual, maldade, distanciamento de Deus, estávamos distantes de Deus. Mas o que Paulo diz, irmãos, mas agora sois luz do Senhor. Você agora é luz. E o que é a luz? Simboliza a presença, santidade, a verdade de Deus, refletindo vida, direção divina e libertação das trevas e do pecado. Olha a sua posição agora. Você é luz. Simboliza a presença, santidade e a verdade de Deus. Como podemos andar nas trevas? Não tem como mais. Não tem como mais. Porque fomos iluminados pela luz de Cristo. Andai como filhos da luz. Paulo nos chama para andarmos como filhos da luz. Não somos bastardos, não. Somos filhos. Deus te fez filho, filha. Então requer que nós vimos andar como filhos da luz. E como eu posso agora andar como filho da luz? Frutos do Espírito. O que o nome diz? Pois o fruto do Espírito está em toda bondade. Olha o que tem que manifestar agora: bondade, ser generoso, benevolente, ser bondoso, ter boa vontade, compassivo, ter compaixão e a atenção com os outros. Olha o que é ser bondade, manifestar a bondade de Deus: ser generoso, ser benevolente. O que é benevolente? Ser bondoso, ter boa vontade, compassivo, ter misericórdia. Estamos passando por um momento difícil aí, mas não podemos cacetar, botar para fora. Não, irmãos, temos que ter misericórdia, porque isso é manifestação do Espírito. Temos que ser bondosos. Aleluia, Jesus. Aqui é assim. Aqui é trevas, aqui é luz. Faça a sua escolha. É a escolha da pessoa, irmãos. Nós não podemos amarrar, não, é a escolha da pessoa. Se você quiser ir para a luz, se arrependa, e nós vamos abraçar, vai começar tudo de novo, vai significar.
Mas se você quiser ir para as trevas, o que é que eu posso fazer, irmãos? Eu só vou orar por você. Só vou pedir a Deus por tua vida, para que de qualquer forma a alma seja salva. Em Coríntios havia um homem que estava pegando a sua madrasta dentro da igreja. E os irmãos estavam ali deixando. E Paulo diz: bota para fora, para que de qualquer forma a alma possa ser salva. Bota para fora, entrega o diabo, para que a alma possa ser salva. Irmãos, nós não podemos fazer parte do que está acontecendo, mas vamos orar, vamos pedir a Deus. Não concordamos com essa atitude, não concordamos, mas vamos pedir a Deus. Vamos ser igreja, irmãos. Não seja como o mundo aponta, está errado, você é isso, você é aquilo. Nós não, irmãos, temos que fazer a diferença, vamos orar. O que é que a oração faz? O que é que a oração do justo não faz? Então vamos orar. Outra, justiça. Viver em conformidade com os padrões divinos, em retidão, integridade santa e fiel aos mandamentos de Deus. Você foi chamado para isso agora, gente. Não tem desculpa, não. Você foi chamado para ser íntegro, santo, fiel aos mandamentos de Deus. Verdade, viver em fidelidade de Deus, a revelação divina, palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Se eu quero ser parte do corpo, eu tenho que manifestar isso, bondade, justiça, verdade. Porque aprovando o que é aceitável a Deus. É isso que eu tenho que fazer agora. Sei que isso Deus aprova, sei que isso Deus requer de mim, então eu tenho que andar nisso. E agora, não tenhas amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas reprovai. O que é que nós vamos fazer? Isso não é certo, irmão. Isso não é certo. Isso não provém de Deus, irmãos. Irmão, se conserte, se arrependa e não participar com Ele. Devemos orar. Olha a nossa posição: orar, pedir a Deus, mas fazer o que Ele faz, abraçar, não, não. Fazemos parte do corpo, irmãos. Se queremos um corpo são, nós temos que limpar tudo, irmãos. Está diante da pessoa, é a pessoa que vai decidir o que quer. Eu só estou esperando o momento, pois assim não pode. E aí você decide o que você quer. Assim não pode, me perdoe, mas assim não pode. Porque se eu permitir, vai tomar a igreja. E aí, quem vai ser culpado sou eu, irmãos. Vem diante de Deus, Deus não cobrar de mim. Por que você não tomou atitude? Então, só estou esperando o momento certo, dizer, assim não pode. Porque você foi chamado para brilhar, para ser luz. Trevas, nunca mais. Acho que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Ore, interceda, e Deus tenha misericórdia. E Deus nos ilumine para que cada dia mais nós possamos entender que somos parte de um corpo. Então, quando vier aquela vontade, aquele desejo, não posso mais. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. E este corpo foi chamado para brilhar bondade, justiça e verdade. E Deus nos abençoe. Amém.